Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel da disciplina de Sistemas Frigoríficos. Encerramos o conteúdo da B1, agora vamos para o conteúdo da segunda prova, tá pessoal? Peço um pouquinho de paciência que eu peguei uma gripe meio forte, então essa aula aqui eu vou gravar um pouco meio debilitado, tá? Bom pessoal, então finalizamos ali a parte de câmara fria. Nós vamos entrar aqui na parte de condicionamento de ar, tá? Só que antes de entrar nessa parte, pessoal, a gente precisa dar uma revisada não, porque vocês não chegaram a ver isso comigo. Em termo 2, não deu tempo de eu explicar para vocês. Vai falar um pouco mais sobre, aqui é psicrométrico, tá, pessoal? Não é psicométrico não, tá? Sobre conceitos psicrométricos, tá bom? Então aqui, pessoal, vocês viram ali no projeto de câmara fria, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, a umidade relativa, mas isso aí eu falei que a gente ia ver mais para frente e é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então vocês vão entender melhor um pouco mais sobre isso, tá? Então na aula dessa semana a gente vai entender os conceitos e os fundamentos por trás disso aí, tá? Aqui tá errado também. E aí na próxima aula da semana que vem a gente vai ver algumas aplicações de psicrometria, tá bom? Bom, então pessoal, quando a gente fala de psicrometria, a gente está falando da junção ar-vapor d'água, tá? Como assim, professor? É porque assim, quando a gente fala do ar aqui atmosférico, né, porque é ele que a gente refrigera ali na câmara frigorífica, refrigera no sistema de condicionamento de ar, ele não é uma substância pura, tá, pessoal? Ele é uma mistura, tá? Por quê? Porque ele possui o ar, que é uma substância pura, né, que é aquele nitrogênio e oxigênio, mas ele possui também o quê? Vapor d'água, tá? Possui também outras substâncias? Possui, tá, pessoal? Mas, de uma maneira geral, a gente vai adotar que ele é uma mistura entre ar e vapor d'água, tá? Quando a gente fala de mistura, pessoal, é importante a gente ter alguns conceitos em mente, tá? Primeiro é o conceito de fração mássica e fração molar, tá? Então, se eu pegar cada substância aí da minha mistura, eu consigo determinar a parcela dela em termos de massa e a parcela dela em termos de número de mol, tá? Então, por exemplo, a fração molar é o que? O número de mols daquela substância pura dividido pelo número de mols total da minha mistura, tá? Já a fração mássica seria a massa da minha substância A em relação à massa total da mistura, tá? Veja que isso aí, pessoal, é uma média ponderada. Então, se você juntar todas as frações molares de todas as substâncias da mistura, ela vai dar 1, tá? Bom, e aí, como que a gente acha algumas propriedades que são interessantes quando a gente trabalha ali com gases ideais, principalmente, que é a massa molar e a constante, né, o R, tá? Basicamente, pessoal, a gente utiliza a definição. Então, por exemplo, a massa molar é a massa da substância pelo número de mols. Ou seja, é a massa total da mistura dividido pelo número de mols total da mistura. A massa pode ser o quê? Definida como o somatório do número de mols de cada uma das substâncias multiplicado pela massa molar de cada substância. Então, se eu quiser, por exemplo, encontrar a massa molar de uma mistura, eu vou fazer o quê? Vou somar a fração molar de cada componente da componente da mistura e multiplicar pela massa molar de cada componente da mistura, tá? Ok? E aí, por exemplo, se eu quiser achar o R da mistura, eu vou pegar o quê? A constante universal dos gases e vou dividir pela massa molar da mistura, tá? Então, pessoal, basicamente é isso que ocorre. Então, por exemplo, se eu quiser achar a massa molar do ar,
A gente não falou que o ar ele é a composição do ar seco mais o vapor d'água? Então, a massa molar do ar vai ser o quê? A fração de ar seco, tá? Vou chamar de D, tá, pessoal? Vezes a massa molar de ar seco mais a fração S, tá? Que é steam, vapor lá do em inglês, tá, pessoal? Vezes a massa molar do vapor, tá? Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão encontrar a massa molar do ar ali que você está analisando, do ar úmido. E aí, se eu quiser achar o R do ar, eu vou pegar o quê? A constante universal dos gases, que é aquele 8,31451, e dividir pela massa molar do ar, tá? Ok? Bom, além disso, nós temos duas leis importantes quando nós falamos de mistura, que é a lei de Dalton e a lei de Amagat, tá? Essas leis, pessoal, elas são válidas para gases ideais, tá? Então, o que ela nos diz? Que a pressão da mistura ali das substâncias, ela vai ser o somatório de cada pressão de cada uma das substâncias que compõem a mistura. Cada uma dessas pressões a gente chama de pressão parcial, tá? Ou seja, pela fração molar da substância, né, aqui tem todo o desenvolvimento, eu consigo saber a pressão parcial de cada uma das substâncias. Basta eu saber a fração molar e multiplicar pela pressão da mistura, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Depois a gente vai entender um pouco melhor por quê. Mas isso vai ajudar muito a gente a analisar o vapor presente aí no ar, tá? A lei de Amagat, pessoal, é a mesma coisa, tá? Só que ela é válida para o volume, ou seja, o volume da mistura é a soma dos volumes parciais de cada uma das substâncias ali, né, presentes na mistura, tá? Lembrando, pessoal, que no caso da pressão é considerando as temperaturas e o volume da mistura. E no caso do volume parcial é considerando a temperatura da mistura e a pressão da mistura, tá? É aqui, pessoal, basicamente o que eu falei para vocês. O ar, ele tem uma parte que a gente fala que é o ar seco, que ela é fixa, que é uma composição de oxigênio, nitrogênio, argônio e gás carbônico. Então isso aqui, pessoal, basicamente não varia a composição. O que vai variar? O vapor da água que se encontra no ar e os poluentes, tá? Só que de uma maneira geral, pessoal, a gente despreza os poluentes, tá? Por quê? Primeiro, porque eles possuem menor quantidade que o vapor da água, e segundo, que quando eu vou aplicar ali esses conceitos para uma câmara fria, para um sistema de condicionamento de ar, a gente vai o que? Trabalhar com ar limpo, tá? Então a gente vai utilizar filtros de ar que previnem a entrada de ar com poluentes. Então, é interessante a gente saber mais sobre o vapor d'água. Então, pessoal, o ar aqui que a gente se encontra, ele vai ser uma composição do ar seco e do vapor d'água. Ok? Então, quando eu falar ar, significa que eu estou falando do ar seco mais vapor d'água, uma mistura, tá? E quando eu falar do ar, eu vou utilizar o subíndice D ou A, tá? O D é de dry air, né? De ar seco, e o A é do ar mesmo. E o S vai em ou V, tá, pessoal? Vzinho, ele vai indicar o vapor d'água, tá? Bom, aqui está uma composição do ar seco, tá?
Lembra que eu falei que tinha oxigênio, nitrogênio, argônio e gás carbônico? Se eu calcular a massa molar, utilizando o que? A fração molar de cada um vezes a massa molar, né? Ou seja, só para vocês entenderem. Por exemplo, ó, fração molar do oxigênio, qual que é a massa molar do oxigênio? Aproximadamente 32. Massa molar do nitrogênio, 0,7819. Quanto que é a massa molar dele? 28. Mais, e assim vai indo, tá? Vai dar esse valorzinho aqui. Se eu pegar o constante universal do gases e dividir pela massa molar do ar seco, vai dar aquele valor que a gente conhece, que é de 0,287, tá bom? Além disso, pessoal, é possível fazer uma mesma análise por meio do calor específico à pressão constante, que é o CP do ar, tá? E aí, de uma maneira geral, pessoal, a gente vai adotar ele como 1,005. Por quê? Porque ó, se a gente avaliar condições bem frias, condições bem quentes, né, de aplicações de sistema de condicionamento de ar, vocês vão ver que ele vai estar em torno de 1,005, tá? Não vai variar muito disso, tá? Por isso que toda vez que a gente fala calor específico do ar seco, a gente vai adotar esse valor aqui. E o R do ar seco? É esse valor aqui também, tá? Lembra da lei de Dalton? É Dalton, né? Se eu não estiver enganado. Isso. Das pressões parciais. Isso vai ajudar a gente a compreender um pouco mais sobre a mistura ar seco vapor d'água, tá? Se a gente pegar, pessoal, uma amostra do ar aqui, ó, que está ao nosso redor e analisar, a gente vai ter uma quantidade muito grande de ar seco e uma quantidade pequenininha de vapor d'água, tá? Igual está mostrando aqui. Ou seja, a nossa fração molar de ar seco, ela vai ser bem maior que a fração molar do vapor d'água. Por quê? Porque eu vou ter muito mais ar seco do que vapor d'água. Consequentemente, vocês lembram, ó, a pressão da mistura é igual à soma das pressões. A pressão de cada uma delas aqui, ó, vai ser o quê? A pressão da mistura vezes a fração molar. A fração molar de ar seco ela não é muito maior que a de vapor, então o que vai acontecer? Ó? Esse carinha é pequeno. Então a pressão do vapor d'água na mistura aqui que a gente está vendo, ela é muito pequena também. Por causa disso, porque a fração de vapor d'água ela é pequena. Então a pressão de vapor d'água também é. Tá? Então a pressão parcial do vapor ela é baixa. Tá? Ok? Isso vai ser muito relevante mais para frente. Tá bom? Bom, e a gente pode considerar essa mistura para gás ideal para usar a lei de Dalton, por exemplo, que é essa aqui que a gente viu? Sim, pessoal. Por quê? Porque para condições típicas, ó, nós vamos ter temperaturas variando de menos 10 a 50 graus Celsius, tá? E para pressões de vapor baixíssimas, menor que 12 kPa, tá? Se a gente analisar esse gráfico aqui, ó, pessoal, ó, vocês vão ver, ó, que para pressão de 12, ó, pressão do vapor de 12 kPa, ó, ela tá aqui, ó, tá vendo que ela tá dentro da região de gás ideal? Tá muito dentro, não tá pouco, tá muito, tá? Beleza? Então, com certeza a gente pode falar que o vapor d'água se comporta como gás ideal, tá? Assim como o ar, tá? Isso é importante. Bom, se eu quiser calcular o R do vapor d'água, basta eu pegar a constante universal dos gases e dividir pela massa molar do vapor d'água ou da água, né?
dando um valor de 0,462. Então lembra, ó, do ar é 0,287 kJ por quilograma Kelvin, e a do vapor é 0,462 kJ por quilograma Kelvin, tá bom? Bom, então pessoal, vamos agora falar mais sobre psicrometria em si, tá? Bom, temperatura de orvalho, tá? A temperatura de orvalho, pessoal, é aquela temperatura que, se eu colocar o ar, sujeitar a essa temperatura, ou seja, diminuir a temperatura do ar até ela, o que vai acontecer? O vapor d'água que está ali no ar vai começar a se condensar, tá? Isso é muito comum quando a gente pega, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, de cerveja, e tira e põe ela para fora. O que vai acontecer? O refrigerante de cerveja ela vai estar uma temperatura muito baixa. E aí o ar que, conforme passar por essa garrafa, o que vai acontecer? O vapor d'água que vai estar no ar, ele vai baixar tanta temperatura que ele vai começar a se tornar líquido, tá? Então é isso que ocorre quando você faz isso, a mesma coisa. Quando está naquele dia frio, fresco lá na casa de vocês, e você olha a janela e tem o que? O ar se condensando, tá? Então isso ocorre na temperatura de orvalho, tá? Qual que é a temperatura de orvalho, pessoal? É a temperatura de saturação da água, né? Adotando para a pressão parcial que ela se encontra. Então, por exemplo, tem a mistura lá ar mais vapor d'água, né? Imagina que eu consigo obter a pressão parcial do vapor, que é pequenininha. Se eu for lá na tabela da água e encontrar a temperatura de saturação, ou seja, temperatura de mudança de fase, para aquela pressão parcial da água, é essa temperatura que vai ser a temperatura de orvalho, ou seja, é essa temperatura que a água vai começar a se condensar, ou seja, mudar de fase, tá? Então, por exemplo, ó, só para vocês verem, imagina que, por exemplo, a pressão, ó, do ar é 100 kPa. Qual ar? Pressão da mistura, né? Ó. Imagina, por exemplo, que 4% do ar, ele é o quê? Vapor d'água. 4 não, vamos colocar 3%, tá? É vapor d'água. Ou seja, qual que é a pressão parcial do vapor? É a pressão da mistura vezes a fração de vapor. Ou seja, ficaria 0,03 vezes 100, que daria o quê? Uma pressão parcial de 3 kPa. Essa seria a pressão que o vapor d'água se encontra para essas condições aqui, tá vendo? Se eu olhar lá na tabela, pessoal, da saturação, ó, para 3 kPa, ó, qual que é a temperatura de saturação? 25 graus. Então, o que acontece? Se eu pegar o ar e abaixar a temperatura dele para aproximadamente 25 graus, um pouquinho menos que isso, né? O que vai acontecer? A água que está, o vapor d'água que está no ar vai se condensar, tá? Basicamente é isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá, pessoal? Bom, e aí nós temos algumas nomenclaturas. Então, o ar seco ocorre quando eu não tenho vapor d'água. Então, a pressão parcial é zero, né? Não tem. Fração de vapor é nula. O ar subsaturado é quando a pressão do vapor é menor que a pressão de saturação. Tá? Ok? E quando o meu ar é saturado,
é quando a pressão de vapor é igual à de saturação. Para essa condição aqui, pessoal, o ar já começa a se... O vapor d'água no ar já começa a se condensar. Beleza? Tá? Só que o que acontece, pessoal? A gente não costuma medir a fração de vapor d'água no ar. A gente mede algo muito parecido, que é o quê? A umidade relativa do ar, tá? Então, quando vocês ouvirem falar umidade relativa do ar, vocês basicamente estão avaliando qual que é a pressão parcial do vapor d'água no ar, tá? É basicamente isso que está sendo informado para vocês, tá? A definição da umidade relativa do ar é a razão entre a massa de vapor na mistura e a quantidade máxima de umidade que o ar poderia conter à mesma temperatura. Então, é o que tem atualmente de vapor d'água dividido pelo máximo que poderia conter. Se a gente fazer as substituições aqui seguindo o modelo de equação de estado para gás ideal, veja que vai cortar tudo e vai ficar o quê? Uma razão entre a pressão parcial do vapor d'água dividido pela pressão do vapor d'água se ele estivesse saturado. Ou seja, vamos pensar aqui, ó. Se eu tiver uma umidade relativa de 100%, o que eu tenho? Eu tenho que o meu PV é igual ao PV saturado. Ou seja, eu sei que a pressão que se encontra atualmente o vapor d'água na mistura, ela é exatamente igual se ela estivesse saturada. Ou seja, o que eu tenho de vapor d'água no ar, ele vai condensar, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar que a umidade relativa está de 100%, significa que todo o vapor que eu tenho no ar está se condensando, tá? Isso vai ser muito presente e constante quando eu tenho baixas temperaturas, tá, pessoal? E a umidade absoluta do ar? Veja que aquela era a umidade relativa. A umidade absoluta, basicamente eu vou avaliar a quantidade de vapor em relação à quantidade total de ar seco, tá? Ou seja, a quantidade de vapor dividido pela quantidade de ar seco. Tanto que a unidade da umidade absoluta, que é definida pelo W, é o quê? Quilo de vapor d'água por quilo de ar seco, tá? Se eu substituir aqui pela equação de estado para gás ideal, pessoal, eu vou substituir o valor do RA e do RS. O RA é o quê? 0,287, o RS 0,462. Vai dar esse valor de 0,622, tá? Veja que no lugar da pressão do ar, ele pega o que? A pressão da mistura menos a pressão de vapor, tá? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque a gente não vai pegar aqui, não tem nem como. Você vai chegar na casa de vocês, você vai conseguir medir a quantidade de ar? A massa de ar? Não, né, pessoal? Você vai medir a pressão. Você vai medir a temperatura, tá? Por isso que todas essas expressões aqui são fornecidas em termos de pressão ou temperatura, ok? Beleza? Então, só para a gente fixar esses conceitos, vou passar esse exercício, vou parar esse vídeo e aí a gente grava mais um avançando um pouco mais nos fundamentos, tá bom? Então, pessoal, durante o inverno, com frequência ocorre a condensação nas superfícies internas das janelas devido às temperaturas mais baixas, tá? Então, considere uma casa no qual o ar aqui dentro da casa está a 20 graus e 75% de umidade relativa. A que temperatura as janelas deverão chegar nas suas superfícies internas para o vapor da água, né? Ou seja, a umidade do ar começar a se condensar. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Para a gente saber isso, a gente vai precisar
saber a pressão parcial do vapor da água. Se a gente souber isso, a gente sabe, tá? Consegue achar o resto. Então, ó, da tabela termodinâmica, até tirei lá um print para vocês, ó. A gente tem que para 20 graus Celsius, a pressão parcial do vapor d'água é 2,339 kPa. Ok? Só que eu não tenho uma umidade de 100%, tenho uma umidade de 75%, tá? Então, como eu calculo a pressão do vapor? Isola ele aqui, né? Ó, passo 100 dividido para cá, passo PV-SAT multiplicando. 0,75 desse cara dá o quê? 1,754. Então, nessas condições aqui internas, a essa temperatura e a essa umidade relativa, a pressão do vapor, a pressão parcial do vapor d'água é 1,754, tá? Logo, para que o vapor d'água se condense, eu preciso atingir a temperatura de saturação nessa pressão de 1,754, tá? Veja que, ó, tá entre esses dois valores, só que muito perto do 15. Se vocês fizerem uma interpolação, pessoal, vocês vão ver que a temperatura de saturação da água para essa pressão de 1,754 seria de 15,4. O que isso significa? Significa que se aqui na parte interna das janelas a gente chegar a essa temperatura, a pressão do vapor vai ser igual à pressão de saturação do vapor d'água. E aí, o vapor d'água vai começar a se condensar, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, volta a ver o vídeo com calma, que a gente vai avançar nesse conteúdo aqui, tá bom?